uma câmara de resfriamento de um laboratório tem um dispositivo que, ao ser ajustado, altera a temperatura em graus Celsius de um líquido ao final de cada minuto. Nessa câmara existem dois visores. O primeiro indicando o quanto a temperatura do líquido deve ser diminuída ao final de cada minuto, e o segundo indicando a temperatura do líquido na câmara naquele instante. Tá, então, o que é que a gente já pode interpretar daqui, né? Temos dois visores, né? Então, a gente tem dois visores, a gente tem que entender o comportamento logo dos dois, que, de toda forma, o que é que vai acontecer? Ele, provavelmente, aí na leitura, a gente vai ver que ele vai dar uma informação do primeiro visor e depois vai passando algumas informações sobre o segundo visor. Então, a gente tem que destacar logo. Se a gente está falando do primeiro visor, ele disse que é sobre o que o primeiro visor? Ele disse que é do quanto enquanto ele está diminuindo, né? Então a gente sabe que se ele falar do primeiro visor, vai ser o quanto ele está diminuindo a cada minuto, beleza? O que mais? E o segundo é o quanto ele quer ficar. Cadê? E o segundo indica a temperatura do líquido naquela câmara no instante, né? Então, no instante que ele está falando. Deixa eu só destacar para quando eu for voltar a ler aqui. Então, ó, beleza. Aí fala o que agora, ó? Ele fala, cadê o primeiro? O primeiro indica o quanto o líquido deve diminuir a cada minuto. Pronto, tá essa parte aqui do texto, não é isso? Aqui está os dois. Pronto. Então, isso na hora da prova já vai facilitar um pouquinho, né? O texto é grande, você já sabe o direcionamento para quando voltar e o que é que ele quer, beleza? O que é que vai acontecer agora? Ele vai falar para a gente de quê? Aí foi iniciar, ele vai falar da situação agora em si, né? Vamos ver o que ele vai falar da situação. E aí disso a gente vai interpretar o que você tem para fazer, beleza? Então, ó, ele vai falar agora para a gente de foi iniciado um teste nessa câmara, quando um líquido a temperatura de 30 graus foi colocado no seu interior. Beleza. Então a gente já sabe que foi iniciado com 30 graus e agora ele vai falar o quê? Ó, foi colocado no seu interior e ela estava programada no primeiro visor. Beleza, então ele já está falando que é no primeiro visor. O primeiro visor é de quanto ele diminui a cada minuto, não é isso? Tá certo. Então, o que é que a gente sabe? Ele está diminuindo em 1,4, não é isso? Então, esse valor aqui de 1,4 é o quanto está diminuindo. No final de 5 minutos, foi alterada a temperatura e o valor de mudança terminou diminuindo em 0,5. Então, veja, ele não foi para 0,5, ele diminuiu em 0,5. Ao final de 15 minutos do início do teste, a temperatura registrada no primeiro visor, ó, então foi sobre o primeiro visor, foi aumentada em 0,3 em relação à última marcação. Então, veja, esses detalhes são bem importantes, né? Então, marcando aqui, ó, foi 5 minutos, 0,5, 15 minutos, 0,3, né? Isso da última marcação. Beleza. Um dos objetivos no teste é, ao final de 30 minutos, a temperatura do líquido seja zero. Então, ele quer que registre, no final de tudo, zero, né? Assim, após 25 minutos relativos ao início do teste, o novo será feito. Beleza. Então, veja, ele começou em 30. Vamos pegar etapa a etapa. Ele falou que começou em 30 graus. E aí se passaram 5 minutos. E aí ele falou que a cada minuto, na primeira situação, ele diminui em quanto? 1,4. Não foi isso? Ó, volta aqui para a gente ver. Ele falou que diminui 1,4. Ó. Não é o que ele está dizendo que é o primeiro visor? Então, o primeiro visor diminui em 1,4. Se passaram 5 minutos e ele está diminuindo 1,4 graus para cada um minuto, o que é que você pode pensar? Em um minuto, ele vai diminuir 1,4 graus. Então, em 5 minutos, quanto é que ele vai diminuir? X. A gente faz meio pelos extremos aqui, né? Quando a gente faz esse meio pelos extremos, esse
valor vai dar 7. Então, 7 o quê? 7 graus. Então, o que ele diminuiu em 5 minutos, ele diminuiu em 7 graus. Então, no final das contas, ele tem que estar com 23 graus. Beleza? Então, essa foi a primeira coisa aí que ele definiu. Vamos ver a segunda parte. A segunda parte ele fala agora, ó, que foi alterada a temperatura e o valor de mudança que apareceu no previsor foi diminuído em 0,5. Então, tinha 1,4, diminuiu 0,5, foi para quanto? Então, você tem 1,4 e diminuiu em 0,5. Então, 1,4 menos 0,5, né? A gente pega aqui emprestado. Aqui fica 5, aqui fica 0, beleza? Eita, peraí. Já estava fazendo a conta, coloquei ao contrário. Aqui é 0,5, né? Então, quando você subtrai isso, aqui fica 0, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 9, aqui fica 0. Então, esse daqui é 0,9. Então, 0,9 é de quanto em quanto ele está na próxima situação. E ao final de quanto tempo? De 15 minutos agora, né? Então, se liga. Na segunda situação, ele agora tem quanto temperatura inicial? 23. Vai finalizar com a temperatura no final de 15 minutos. A gente sabe que a cada minuto agora ele está diminuindo quanto na segunda situação? Ele está diminuindo em 0,9 graus. Se ele está diminuindo em 0,9 graus, e se passaram, veja, se passaram quantos minutos, ó? Ao final de 15 minutos do início do teste. Então, cuidado, ó, do início do teste. Então, não é que se passaram 15, na verdade, né? Se passaram 10. Então, vê que tem muito detalhezinho, tem muita atenção para a gente fazer essas questões. Então, a gente sabe de novo que em 1 minuto, ele está diminuindo quanto agora? 0,9. Então, em 10 minutos, ele vai diminuir quanto? X. Meio pelo extremo de novo. E aqui vai ser 9 graus. Então, 9 graus foi o que ele perdeu desde ele estar 20 minutos até ficar no valor final. Então, vou diminuir 9 graus. Quando a gente subtrai, se fosse 10, não seria 22? Ou não seria 22, não, seria 13? Então, se fosse 10, seria 13. Como tem um a menos, é um a mais, né? Então, se você ficar na dúvida do que eu estou dizendo isso aqui, ó. 23 menos 10 seria 13. Como aqui, na verdade, é 9, quando você tirasse, você tirou um a menos. Então, aqui é como se fosse 14, né? Então, a gente sabe que ele está em 14 graus no final desse processo que levou 10 minutos. Aí, o que é que vai acontecer agora? Bora ver? Então, ele agora terminou o processo, está com 14 graus. Aí, ó, ao final de 15 minutos de teste, a temperatura registrada no primeiro visor foi aumentada. Então, ele agora aumentou, né? Ele estava com quanto? 0,9. Então, 0,9 mais 0,3. Isso daqui vai ficar 1,2, né? Porque aqui fica 2, sobe 1, né? Então, aqui vai ficar que ele agora está aumentando de quanto? De 1,2 em 1,2. Durante quanto tempo? Então, um dos últimos objetivos, beleza, 25 minutos, né? O que é que a gente sabe? Ele falou que foi, final do teste, beleza. Aí, ó, um dos últimos um dos objetivos desse teste é que ao final de 30 minutos a temperatura chegue em 0 graus. Assim, após 25 minutos relativo desde o início do teste, o ajuste deve ser feito para o primeiro visor, né? Então, se a gente sabe que para essa segunda etapa agora, ele disse que foi 25 minutos em relação ao início, veja, aqui já teve 5, aqui já teve 15, então já passaram 15 minutos. Então, veja, até esse momento foram 15. No final dessa terceira etapa, o tempo que vai levar é 25. Então, aqui, ó, 5, 10,
E no final tu tem que dar 15. Tem que dar 15 não, tem que dar 25. Então, se já passou 5 com 10, 15, para chegar nos 25, tem que ser mais 10 minutos, beleza? Então, quando a gente fosse ver, precisa passar mais 10 minutos para atingir esses 25 minutos que ele falou. Então, a gente sabe que ele agora está com a temperatura de 14 graus e vai terminar com a temperatura que eu não sei ainda, mas que vão se passar 10 minutos. E que ele disse na questão que nessa terceira etapa ele está diminuindo em 1,2 agora, né? Porque ele disse que aumentou com relação a esse segundo. Então a gente vai passar 10 minutos, né? Então, 1 minuto ele perde 1,2 graus. Então, em 10 minutos, ele vai perder x, meio pelos extremos de novo. 12 graus é o que ele vai perder. Se ele vai perder 12 graus, ele vai ficar com 2 graus. E aí, se liga, todo o processo tem 30 minutos. Se até esse momento que a gente tem aqui já se passaram 25 minutos, quanto é que vai faltar para completar esses 30? Falta 5 minutos. Então, eu sei que no final das contas, a gente falta 5 minutos para completar esse processo. E o quanto é que ele tem que perder? Veja, ele tem 2 graus e tem que chegar em 0 graus. Beleza? Então, ele tem que perder 2 graus. Em quanto tempo? Em 5 minutos. Então, veja, o que é que a gente estava fazendo até então? A gente sabe que em 1 minuto ele ia perder alguma coisa, né? Então, feita essa primeira situação, ele estava perdendo 1,4, nessa foi 0,9, 1,2, beleza? Então, eu não sei de quanto em quanto ele está perdendo, né? Então, eu não sei o quanto ele está perdendo por minuto. É o que ele quer. Então, eu vou chamar de x. Eu sei que o tempo que ele vai ter é de 5 minutos e que nesse período de 5 minutos ele tem que perder quanto? 2 graus, beleza? Vou fazer meio pelos extremos, vai ficar aqui 5x é igual a 2. Então, x vai ser igual a 2 sobre 5. Quando a gente faz essa divisão, eu posso pensar, né, se você quiser, até em dobrar, para ficar 4 sobre 10, dobrar em cima e embaixo, que aí a gente vai ficar com quanto? Vai ficar com 0,4, não é isso? Então, eu sei que ele vai ficar no final 0,4, né? Se você quiser fazer a divisão assim, ó, 2 por 5, como esse valor que está dividindo é maior, você coloca 0, e um zero aqui. E aí vai dar 4, e aí terminou, né? Então, veja, o último registro do primeiro visor, ele estava registrando 1,2 graus, era o que ele estava perdendo. E agora ele vai passar a perder quanto? 0,4 graus. Então, essa diminuição que ele vai ter que ter é de quanto? De 0,8. Ele vai fazer 1,2 menos 0,4. A gente corta aqui, vem para cá. Aqui fica 8 e 0, 0,8. Então, a resposta que a gente vai ter vai ser a letra D de dado.